Primeira questãozinha, e eu vou aproveitar para já ir dando os lances para vocês. Uma das questões que cai muito na ecologia, vou começar com a ecologia, são os ciclos bio... Tá bom o tamanho da letra? Show. Olha, ciclos biogeoquímicos. São muitos? São, mas dois em especial. Dois. Né? É o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Faça, estudem assim que dá certo. Eu dou aula há muitos anos, especialmente para aluno para fazer o ERG, o curso especial de específicas. Então, eu sempre procuro evoluir meu aluno que chega, para ele conseguir chegar ao máximo, né, dele. E uma das maneiras que eu faço isso é fazendo analogia, é botando para o lado tudo que é pertinente àquele ponto que está sendo estudado, entendeu? Então, olha só. O ciclo do carbono, ele está ligado ao efeito estufa, ok? E está ligado ao vou dar os dois. Ao biocombustível, vou escrever lá. Biocombustível. Que está ligado ao efeito estufa. Isso é o ciclo do carbono. O ciclo do nitrogênio, ele é bem mais abrangente. Ele me liga à planta carnívora. Tá vendo, pessoal? Eu vou tirar um ponto que geralmente vocês olham só ele e decoram e vou analisar as outras coisas que são referência dele. Planta carnívora, leguminosa, e aqui o tal do adubo verde, com possibilidade de cair, a prova do Enem, adubo verde, e vocês estão vendo? Eu estou analisando, estou fazendo uma analogia, né? O ciclo do nitrogênio tem a ver com planta carnívora, tem a ver com leguminosa e tem a ver com adubo verde. Tem outra coisa que eu possa pensar aqui do ciclo do nitrogênio, mais importante? Não. Eu ia botar adubo verde aqui, já coloquei do lado de leguminosa e a gente vai ver isso agora. Primeira questãozinha. Vou fazer essa analogia para vocês no quadro. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com enorme excedente de nitrato de amônio. O professor de Química já deve ter te dado isso, falado sobre nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Caramba, olha só. Aqui eu posso colocar outro termo que cai muito em prova do Enem: eutrofização. Então, eu vou pegar esses ciclos agora e vou resolver com vocês propostas de questões que poderão cair relacionadas a isso. O efeito estufa está mais do que manjado. Já caiu milhares de vezes, tudo quanto é prova. Né? Mas, o que pode cair no Enem? O efeito estufa. Ele pode relacionar esse efeito estufa ao metano. Quase não caiu ainda. Um gás que sai, né, do organismo dos ruminantes. Vocês estão entendendo por que eu coloquei poucas questões? Porque essa questão 1, eu vou fazer coisa pra caramba em cima dela. Outro conselho que eu te dou, olha aqui. Estou vendo o ABCDE.
Nitratação, vamos supor que a resposta seja a letra E. Aí eu marco lá, pá, estuda os outros nomes. Fique sabendo o que é nitratação, nitrosação, porque dessa vez caiu a E. Não estou dizendo que é certa, não. Estou te dando um exemplo. Na próxima pode ser a letra A. Entendeu? Eu tenho que saber. Ó, o que é bioacumulação da questão 2? Eutrofização. Então, Professor, eu vou apagar. Mostrei para vocês como é que eu faço minhas relações. E agora eu vou te explicar isso tudo aí. Ah, mas não faz parte da resposta. Pessoal, ficar pegando questãozinha para dar para você e dar o gabarito e explicar só por que a questão certa é aquela. Inclusive para alunos que já estão fazendo vestibular há muito tempo, os cursos de Enem só mudam o último ano. As outras provas são todas iguais, já está com o saco cheio de fazer a mesma coisa. Você tem que estudar o além. O que não caiu ainda, que pode cair num ponto, que toda hora cai em vestibular. É isso que eu vim fazer aqui. A diferença da minha aula é essa. Entendeu? Vamos lá. Eu vou botar aqui o ciclo do carbono. Precisa você copiar, isso é muito fácil. Aqui está uma planta, fotossíntese, CO2, que entra através dos estômatos. Estômago é uma estrutura boa de estudar. Ele abre quando está cheio d'água, fecha quando perde a água. Então, tem uma experiênciazinha que o cara fala assim, durante o dia o estômago está aberto ou fechado? Vamos pensar, a célula estomática, ela é assim, ó. Vendo? Parece um feijãozinho cortado ao meio. São duas células guardas, uma voltada para a outra, e um buraquinho que é chamado ostilo. É por aí que entra o CO2. Se ele estiver fechado, a planta não consegue fazer fotossíntese, porque a luz está chegando, mas o CO2 ele tem que estar aberto. Para ele abrir, ele tem que estar inchado, a água tem que entrar nele. E nós sabemos que fotossíntese produz açúcar. Então, uma das maneiras de você explicar por que durante o dia o estômago está aberto, tem casos que não, falta água, mas normalmente é porque ele tem cloroplasto, ele faz fotossíntese, o estômago tem aonde fazer fotossíntese. Olha lá, tem água, tem luz, tem CO2 entrando, ele vai produzir glicose. A glicose torna o interior concentrado, chamado hipertônico. O meio hiper puxa água. O meio hiper, ele tem mais soluto que solvente. E solvente sai de onde tem mais para onde tem menos. Então, o meio hipertônico aqui dentro tem mais soluto, menos solvente. E aí a água sai da onde tem mais para onde tem menos, vai inchar a célula estomática. Quando ela incha, ela aumenta o espaço entre elas, abrindo o estômago. Vocês estão vendo? Como é fácil? Ah, quer dizer que durante o dia o estômago está aberto? Uma das causas é isso? É. Tem outras, mas olha lá, tem cloroplasto dentro. Essas duas células, quando murcham, quando perdem água, elas acabam fazendo assim, ó, fechando o estômago. Quanto mais água, maior essa curvatura que empurra para um lado e para o outro. Estômago está aberto. Foi? Eu não ia dar isso não. É só para te mostrar que você tem que estudar de uma maneira ampla. Não pode ficar preso só aqui. Então, entrou CO2, entrou água, luz, e a planta vai produzir C6, H12, O6. Junto com a água entra nitrato, que eu vou ver daqui a pouco. Esse nitrato é uma fonte de nitrogênio, junto com carbono, hidrogênio e oxigênio, produz aminoácidos. Esses aminoácidos, as proteínas. Vira alimento, cadeia alimentar, consumidor primário, consumidor secundário, terciário, quaternário.
último, decompositor. Sempre o primeiro é um produtor e o último é um decompositor. Isso é uma cadeia alimentar completa. Mas o que eu vou te perguntar, eu queria saber, é isso. CO2 mais água mais luz, C6H12O6. Uma das perguntas de vestibular. Pessoal, eu não vou dar aula preocupado em acabar a folhinha. Eu vou informando. A folhinha eu mandei para você ter ideia, né, de um grupo de questões, o que é mais fácil cair. Ok? Porque eu não gosto de aula, 10 minutos para fazer a questão, 15 minutos. Eu vou te dando informação. Olhando a prova do Enem. Estômago pode cair. Estrutura de arejamento de folha e caules de algumas plantas. O cactus, por exemplo, como a folha dele regrediu para não perder água por ela, evapotranspirada, virou um espinho e aí não tem lugar para botar cloroplasto. Ele põe no caule. O caule do cactus é clorofilado, por isso que é verde, faz fotossíntese. E o CO2 entra por onde? Em estômatos profundos encontrados nesse caule. Então, a gente não encontra só estômato em folha. Depende da planta. A maior parte é na folha. CO2, água e luz. C6H12O6, nitrogênio que sobe com a água, aminoácido, proteína. Legal. Da onde vem esse? Qual a origem desse oxigênio? Olha só. Luz, H2O, CO2. A origem do oxigênio que está na molécula de glicose pode ser da água, pode ser do CO2. A origem do carbono, obrigatoriamente, é do CO2. A origem do hidrogênio, obrigatoriamente, é da água, mas o oxigênio fica esse impasse. Eu gostaria de saber de vocês a origem do oxigênio na molécula de glicose. Isso é questão de prova, cai pra caramba. Fizeram até um experimento com radioatividade para provar isso, mas vocês erram muito. Erram muito. Vou esperar um pouquinho. Eu vou montar aqui, acaba de montar o quadro. A origem do oxigênio da molécula de glicose é do CO2 ou é da água? Só isso. Bem simples. Eu acho que é do CO2. Ah, que legal! Alguém respondeu. Alguém achou que é do CO2. Vamos lá. Vou dar só mais um minutinho, hein, pessoal. Mais ninguém? Só foi esse CO2? Perdão, corrigindo, eu acho que é da água. Da água? Tá bom. Você é minha aluna? Bom, eu vou... Eu acho, Ela é minha eu acho que é aluna? da água Não? porque a molécula de glicose tem H12O6. É como se fossem 6 moléculas de água. Pode ser que eu esteja viajando, tá? Tá Eu bom. acho que era mais Não, mas o fácil importante não é você... aproveitar a água, Sim. O importante é você responder. aproveitar a água e Ah. acho que é mais fácil aproveitar a água e o CO2 é assim, quebrar para liberar oxigênio. Eu esteja Tá bom. viajando.
Então, agora eu vou explicar tudo. Obrigado por você ter interagido, eu preciso disso. Vamos lá. Eu estou colocando aqui o ciclo do nitrogênio, ok? E vou aproveitar, vou fazer essa perguntinha que cai pra caramba. O oxigênio que fica na molécula de glicose, vocês tinham que pensar aquilo que eu falei da biologia. Vai lá na fotossíntese. Vai lá na fotossíntese. Qual é o primeiro fenômeno que ocorre na fotossíntese? Fotólise, lise, quebra pela luz da molécula de água. Então, a primeira coisa que ocorre na fotossíntese é isso aqui, ó. Esse hidrogênio fica e esse oxigênio vai para a atmosfera. O oxigênio que nós respiramos vem da quebra da molécula de água. Olha aqui. Se esse oxigênio é o que nós respiramos, esse aqui é o que fica na molécula de glicose. 90% dos alunos respondem que é da água. E agora, o que eles fizeram para provar isso? Um molinho. Um experimento bem bobinho, quer ver? Não é que a resposta é boba. A maioria erra. Porque não faz análise na fotossíntese. Ou que não estudou fotossíntese. E aí, se a água é quebrada, liberando oxigênio e doando lá o hidrogênio, para que o processo ocorra de formação da glicose, esse hidrogênio vem daqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Mas o oxigênio veio do CO2. O que eles fizeram? Botaram CO2 com radioatividade. Água, o oxigênio radioativo do CO2. Água e luz. Esperaram. Formaram o C6, H2O6. Glicose. Pegaram um contador Geiger, um aparelho que indica a radioatividade, e passaram na folha da planta que recebeu em ambiente fechado CO2 radioativo, água e luz. E aí, detectaram a radioatividade. E era o oxigênio do CO2. Aí falaram, mas pode ser de ambos. Fizeram outra experiência. Botaram o CO2 normal e a água com oxigênio radioativo. Quando eles passaram, o contador não apresentou radioatividade. Ou seja, foi o mesmo tempo, na mesma exposição, tudo igual, formou matéria orgânica, mas a matéria orgânica que estava dentro da folha não apresentava radioatividade. Ou seja, esse oxigênio foi jogado no meio ambiente, na fotólise da molécula de água. Estava comprovado isso que eu acabei de falar para vocês. Cai a beça no vestibular. Vamos voltar para cá? Ciclo do nitrogênio. Vamos aprender isso aqui. Bom, CO2, fotossíntese. Para eu formar aminoácidos, eu preciso de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Os dois principais adubos que uma planta precisa é fosfato e nitrato. Fosfato e nitrato. Ok? E vou te provar. Vou pegar você na tua infância. Todo mundo que está aí do outro lado já fez isso. A minha neta, por exemplo, tem 3 anos. Ela no colégio dela, ela botou lá o feijãozinho no algodão, levou para casa, bota aguinha, germina. O pé de feijão dos coleguinhas morreram, o dela não. Porque o vovô, biólogo, botou nitrato no algodão. O que acontece quando vocês levam o carocinho para casa? É que o algodão só tem água. A água desperta a germinação. A água diz para a semente, vai que é tua, cresce. Por isso que o caroço de feijão está vivo dentro do saco de feijão, mas não germina. Ele está em estado latente de vida. Ah, mas o feijão, o caroço que está dentro do saco, lá lacrado, está vivo? Está vivo. Quer a prova? Põe na água. A água diz para ele, chegou a tua hora. Há um controle, porque ele não pode germinar
sem água que ele vai morrer. Então ele fica lá, esperto, botou água, ele germina. Só que quando você faz isso, você não está dando o nitrogênio, você está dando só a água. Aí ela vai fazer a fotossíntese, vai pegar a água, a luz, vai crescer, vai formar clorofila, cloroplasto, vai fazer a fotossíntese e vai formar açúcar. Mas para a planta crescer, ela precisa ter galho, folha. Isso é estrutural. E aí tem que ter proteína. Né? E para ter proteína tem que ter aminoácido. Para ter aminoácido, tem que ter carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Lá, inicialmente, dentro da semente, tem tudo. Que nem uma mamadeira. Tem uma mamadeira lá dentro. E aí começa a formar folhinha, mas aquilo acaba. E aí ela vai precisar andar com as próprias pernas. Quando ela precisa andar com as próprias pernas, essa plantinha, ela não tem o nitrogênio, porque o algodão só tem água. E aí ela morre. Certo? Quando ele está na terra, a terra dá para ele. Mas o algodão é esterilizado. Ele só é um mecanismo para não deixar a água evaporar muito rápido. Para a planta poder pegar. Por isso que põe algodão. Né? Não é que o algodão tem alguma coisa maravilhosa. Então, a planta precisa do nitrato. Para quê? Para juntar com carbono, hidrogênio e oxigênio, produzir aminoácido e produzir proteína. Então, o solo tem que dar isso. O algodão não tem. Algum dia ainda vai cair. Eu faço, de vez em quando, eu faço prova de vestibular de faculdades particulares. Não aqui do Rio, mas fora. Eu já coloquei questão lá, assim, por que morria, né? Para o cara poder raciocinar. Então, a necessidade de uma fonte de nitrogênio para juntar com carbono, hidrogênio e oxigênio e produzir aminoácido e proteína. Legal? É importante? Queridos, tem uma doença africana chamada Kwashiorkor. Veio da África? Não. É um processo em que certas regiões da África apresentam crianças com Kwashiorkor. Aqui no Brasil é mais agressivo ainda, é chamado marasmo, que é a desnutrição. O que é essa desnutrição? Seguinte, a alimentação deles tem carboidrato, mas não tem proteína. Não tendo proteína, não tem aminoácido, o corpo não tem proteína, não produz proteína. Então, raquíticas, né, desnutridas, porque não tem proteína. Para produzir músculo tem que ter proteína. Para produzir pele tem que ter proteína. Para produzir osso tem que ter proteína. Só que na alimentação não tem. Então, o que acontece? Eles apresentam uma barriga enorme. Essa barriga, que é característica dessa doença, é porque acontece o seguinte: eu vou fazer um lastro muito rápido, mas é uma doença que é bom de você dar uma olhada. Que a carência alimentar, o Enem gosta. Só que é mais para a África, aqui é chamado marasmo. Aqui temos também, né? Desnutrição. Então, em algumas regiões do Brasil. A ideia é a seguinte: o nosso sangue tem uma proteína chamada albumina. Essa proteína albumina, uma das responsabilidades dela, além de transportar substâncias, é buscar a água que foi jogada em direção ao tecido, levando comida para o tecido, e devolver ao sangue com gás carbônico, com excreta, para poder ir para o rim, ir para o pulmão, para poder ganhar oxigênio, para poder tirar a impureza. Então, o sangue, ele é jogado pela pressão do coração, através dos capilares, vaza um líquido, um filtrado do sangue, na área intersticial, ali onde tem os tecidos. Os tecidos pegam glicose, aminoácido, oxigênio, sai, vitamina, certo? E devolvem para aquele líquido CO2 excreto. O sangue que chega arterial ali, naquele capilar,
que vazou esse líquido volta venoso, rico em CO2, rico em excreto, indo para o fígado, indo para o pulmão, indo para o rim, para poder limpar o sangue. Então, a necessidade de vazar para poder alimentar, aproveitando a pressão do coração, e puxar esse líquido que vazou, já diferente, através da osmose. Meio hiper, igualzinho, ó, puxa a água e a água traz esses produtos que foram descartados da célula. A proteína que tem a função de tornar esse sangue hiperosmótico, de puxar água, é a albumina. A mesma que é encontrada em grande quantidade no ovo. E aí, o cara, como não tem alimentação proteica, ele não tem aminoácido. E esses aminoácidos seriam usados, parte, para produzir albumina, para poder fazer essa troca no tecido. O cara não tem. Legal, o coração dele está batendo, está empurrando o líquido para fora do capilar, criando ali, né, o edema, jogando o líquido ali. Não tendo proteína para voltar, ele vai acumulando fora da área circulatória, geralmente na área visceral. Esse líquido vai sendo jogado nos espaços e vai empurrando a barriga para fora, ficando uma barriga dura, que chamam de barriga d'água, a mesma que eles chamam a esquistossomose, que é uma maneira diferente, mas que também forma uma barriga. Então essa barriga está cheia de líquido que saiu do sangue, né, para o tecido e não retornou por causa da falta de albumina. Ele não tem alimentação proteica, não produz albumina, o líquido que vazou não é puxado de volta, fica na área visceral, fora do sangue, né, e ele compensa bebendo água, né, porque ele perde esse líquido. O sangue perde essa capacidade. Bom, então vamos lá. Historinha. Você vê como a biologia ela é fantástica. Ela é maluca, é abrangente, é uma coisa, é informação pra caramba. É o maior programa do vestibular. Tem jeito. Então, como é que é aqui? Vou te dar um ciclo do nitrogênio. Então, produzir a proteína. Vai servir para alimentação do ser vivo. Ele vai pegar, vai montar o corpo dele, vai montar tecido, né? E parte, ele joga fora, através da urina, nas fezes, quando morre. Porque isso daqui vem da área decomposta. Se o cara está vivo, é do excreta dele, das fezes dele, entendeu? E, posteriormente, pode ser dele, ao morrer. Então, produto, né, ou o corpo vai sofrer decomposição, isso é feito, obviamente, por bactérias especiais, né, e é o final do processo da quebra de uma proteína, quer dizer, o produto final é o excreta, que é amônio, que vai para o solo. Tá vendo o nitrogênio? E estava aqui, ó, preso dentro do aminoácido, preso dentro da proteína, preso no corpo desse cara, preso nas fezes dele, e a urina, e aí as bactérias do solo que recebem esse produto vão reciclar, vão devolver. De que maneira? Primeiro, uma amonização, uma quebra inicial produzindo amônia. Só que a amônia, pessoal, é tóxica. Algumas plantas, tipo extremófilas, né, elas, que é o nome dado geralmente para bactéria, elas conseguem pegar aquela amônia, são poucas, adaptadas a um ambiente completamente hostil. A maioria precisa de nitrato. Por que o nitrato? Porque ele é solúvel em água, pode subir até a folha, pegando carona com a água que sobe, tem um mecanismo que empurra essa água lá para cima, né, puxando ela. Veja bem, a água não é empurrada, ela é puxada. Imagina um amigo teu que quer subir no muro,
tu está em cima do muro, dá a mão para ele e puxa. No lugar de empurrar ele para cima, a água é puxada. E a água, então, leva a fonte de nitrogênio para ocorrer essa reação. Não é na forma de nitrato. Esse nitrato vai ter uma oxirredução, vai virar novamente NH3 lá na folha, e aí vai reagir com a glicose, produzindo aminoácidos. Isso você não precisa saber, isso é um aprofundamento, mas a fonte de nitrogênio daqui e daqui, do solo, é o nitrato. Por que não o nitrito? Porque ainda tem o toxidez. Ele é mais tóxico que o nitrato. A solubilidade também é menor. Então, essas transformações que ocorrem no solo é para facilitar a captura do nitrogênio pelas plantas. E é chamado ciclo do nitrogênio. Essa primeira transformação, que é uma decoreba, que às vezes cai no vestibular, é a transformação da amônia em nitrito, feito por um tipo de bactéria que tem como grupo principal as nitrosomonas. Então, são bactérias extremamente específicas para isso. Fazem só isso, e só elas fazem. Transformar amônia em nitrito. Primeiro grupo, nitrosação e bactéria chamada nitrosomona. Esse processo, essa transformação, nitrosação. É a parte da decoreba aqui. Depois eu vou transformar o nitrito em nitrato, para que ele seja absorvido, e já é um outro tipo de bactéria. Aqui pode ser nitrosococos também, nitrosomonas, nitrosococos. Aqui, a nitrobacter ou nitrobactéria, ela vai transformar o nitrito em nitrato. Isso é chamado nitratação, e esse conjunto, nitrosação mais nitratação, é chamado nitrificação. Nitrificação é amônia até nitrato. E aí tem esses dois grupos. Uma coisa que de repente vocês não sabem, e que é de aprofundamento, essas bactérias, nitrosomonas, nitrobacter, não botei, né? Ah, tá aqui. Tá. Nitratação, ó, NO2, NO3, nitrosação, NH3, NO2. Essas bactérias, elas são autotróficas ou heterotróficas? Precisa responder, pode pensar aí. Que tipo de alimentação essas bactérias têm? Elas utilizam substância inorgânica, então elas são quimiosintetizantes. Quimiosintetizantes. Porque elas são autotróficas. Elas não usam matéria orgânica. Elas tiram, né, energia da transformação do nitrito em nitrato para gerar matéria orgânica, para juntar carbono, hidrogênio, oxigênio e criar proteína e criar aminoácido. Ela consegue fazer isso tendo esta substância ou esta como fonte, não matéria orgânica, como faz aquele ser vivo. Então elas são bactérias quimiosintetizantes. Esse é o ciclo do nitrogênio. E aí ele falou aqui, no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa D. Qual é o principal? É esse. É o nitrato. É esse que a planta gosta. É esse que ela absorve com facilidade, direto. Não vai precisar jogar. Se você joga amônia, vai esperar a bactéria transformar em nitrato, a planta pegar. Mas se você jogar nitrato, ela pega direto. É o principal. Então, olha aqui, ó. Transformação do nitrito em nitrato. Ele pergunta o equivalente ao principal componente, o ciclo natural. Em que etapa é produzido? Nessa etapa aqui, ó, que é a da nitratação. Ok? Que é a letra A. Nitrosação seria essa etapa intermediária, de nitrito para nitrato.
amonificação é a transformação da matéria orgânica em amônia, né? Através da decomposição, amonização. Desnitrificação, vou te explicar o que é. Olha aqui, ó, já tem amônia, está fixo aqui o nitrogênio. Está fixo aqui o nitrogênio. Está fixo aqui o nitrogênio. Se eu conseguir atuar com o decompositor aqui em cima e liberar o nitrogênio, eu vou liberar o N2, nitrogênio gasoso, em grande quantidade na atmosfera. Então você tem aí, né, uma fixação do nitrogênio, né, quando você pega o nitrogênio gasoso e transforma em um composto que poderá ser usado. Fixação é quando você pega o gasoso e transforma em substâncias usáveis, né, não gasosas. A desnitrificação é o contrário, é pegar o que já está fixado e decompor para liberar o nitrogênio na forma de gás. Tudo bem? Agora eu vou te explicar as outras duas afirmações sobre planta carnívora, sobre leguminosa, que cai pra caramba no vestibular. Eu vou apagar aqui. Alguma dúvida? Esse é o ciclo do nitrogênio. Nitrato é a substância que é principal, é absorvida, e ela cria alguns problemas quando colocadas no lugar errado. Daqui a pouco nós vamos ver.